imagine que você é o reitor de Harvard, Oxford e Cambridge, todas combinadas. Você domina todas as filosofias, vence todos os debates, veste roupas impecáveis e é reverenciado por 10 mil dos intelectuais mais brilhantes de seu tempo. Você é absolutamente o auge do que a civilização considera sucesso espiritual. E o que é que você faz com tudo isso? Bem, começa jogando seu mala de práticas na privada. Depois, sai do campus pelado. E então, vai para o boteco mais sujo da cidade. Pede todas as bebidas da casa. E quando a dona do bar cobra a conta, você simplesmente para o sol no céu para não ter que pagar. Se isso soa como o roteiro de um filme de fantasia caótico, bem-vindo ao mundo dos Mahasiddhas indianos. Fique comigo, porque hoje, no quadro Mentes Despertas do podcast Monge no Sofá, nós vamos conhecer a vida e a história de Virupa, o homem que foi do extremo de abade supremo da maior universidade do mundo ao outro extremo do bêbado errante que aterrorizou reis, chocou monges e, no processo, fundou uma das tradições espirituais mais profundas da história humana. Prepare-se. A história de Virupa nos ensina que a verdadeira libertação, às vezes, exige que você destrua sua própria reputação. Olá, monges de sofá! Bem-vindos ao Mentes Despertas, o quadro do podcast Monge no Sofá, que é dedicado às vidas extraordinárias daqueles que moldaram o Dharma. Aqui abrimos as portas para as histórias reais e às vezes quase impossíveis dos mestres que mantiveram a chama da sabedoria acesa através dos séculos. São vidas que atravessam continentes, filosofias, provações e renascimentos. São vozes que ainda ecoam porque tocaram aquilo que não envelhece. Sente-se, respire comigo. E permita que cada episódio seja como acompanhar o caminhar de uma mente que se tornou livre. Antes de ser Virupa, o feio, ele era Shri Dharmapala, o protetor do Dharma. E antes de ser Shri Dharmapala, ele nasceu entre os séculos 7 e 8 como o príncipe Rupyachakra, filho do rei Suvarnachakra, na cidade de Vesasa, no leste da Índia. Conta-se que os astrólogos da corte observaram certas marcas e sinais no nascimento da criança. Sua predição foi extraordinária. O menino desenvolveria poderes espirituais formidáveis e iluminaria os ensinamentos de Buda. Uma profecia que pesaria sobre os ombros de uma criança real como uma coroa de chumbo. Rupyachakra fez o que os grandes príncipes indianos da época faziam quando percebiam que a vida no palácio era apenas uma prisão com móveis melhores. Ele renunciou a tudo. Ainda criança, por força de seu karma,
e de suas inclinações espirituais naturais, ele entrou no famoso mosteiro de Somapura, em Bengala do Norte. Lá, ele recebeu ordenação de noviço do abade Vinitadeva e do Acharya Jayakirti. Em Somapura, o jovem Rupyachakra provou ser um aluno extraordinariamente dotado. Ele dominou as 5 principais ciências budistas: a lógica, a epistemologia, a metafísica, a gramática e medicina, e se estabeleceu como um grande erudito não apenas da doutrina budista, mas também de outros sistemas religiosos e filosóficos. Seus mestres reconheceram nele um brilho raro, uma inteligência que parecia transcender a idade. Mas Rupyachakra não era apenas um acadêmico. Ele tinha um coração compassivo. E havia uma razão profunda para isso. Seus pais, o rei Suvarnachakra e a rainha, haviam falecido. Como o filho real que renunciara ao mundo, Rupyachakra carregava uma responsabilidade espiritual que transcendia a morte, que era purificar o karma negativo de seus pais para que eles pudessem renascer em circunstâncias mais favoráveis. No budismo, os vivos podem gerar mérito e dedicar esse mérito aos mortos, ajudando eles em sua jornada pós-morte. É um ato de amor que transcende o tempo e a morte. E, enquanto estava em Somapura, Rupyachakra construiu um templo de pedra no qual instalou imagens sagradas do Buda. O seu objetivo era duplo: acumular vasto mérito espiritual através dessa obra sagrada e, simultaneamente, dedicar todo esse mérito para purificar o karma negativo de seus falecidos pais. Quando o templo foi concluído, conta-se que ele ofereceu um grande banquete para toda a comunidade do mosteiro. Monges de toda Somapura se reuniram para celebrar. E então, em uma cerimônia formal, Rupyachakra dedicou todos os méritos gerados por essa obra monumental aos seus pais, pedindo que eles renascessem em reinos de felicidade e que, eventualmente, alcançassem a libertação. Ele havia compreendido, ainda muito jovem, que a verdadeira riqueza não era acumular poder ou posses, mas gerar benefício para os outros. Segundo as biografias, ao completar seus estudos preliminares em Somapura, Rupyachakra fez seu caminho para Nalanda, o maior assento monástico do mundo. E Nalanda não era apenas um mosteiro, era a primeira universidade residencial do mundo, um complexo massivo com milhares de monges, onde se estudava de medicina e astronomia a lógica e metafísica. Era tipo o Vale do Silício do mundo antigo. Os muros de Nalanda abrigavam o conhecimento acumulado de séculos de civilização. Em Nalanda, Rupyachakra recebeu ordenação monástica completa do grande abade Dharmamitra, também conhecido como Jayadeva. Foi então que ele recebeu o nome de ordenação, Shri Dharmapala, que significa o protetor do Dharma. E ele continuou seus estudos aos pés do abade, que lhe concedeu muitas instruções pessoais e ensinamentos sobre o caminho Vajrayana, especialmente sobre o Chakrasamvara Tantra, os ensinamentos tântricos mais profundos. E Dharmapala não apenas estudou, se diz que ele absolutamente aniquilou a concorrência. Ele dominou os textos budistas e não budistas com uma erudição tão oceânica que, quando o abade Dharmamitra faleceu, ele deixou instruções claras. Shri Dharmapala deveria ser o seu sucessor.
e ele então presidiu os arranjos rituais funerários de seu mestre, e ao final da cremação, as relíquias foram distribuídas entre discípulos devotos e grandes patronos. Dharmapala foi então entronizado como o grande abade. O príncipe que havia renunciado ao palácio agora governava a maior universidade do mundo. Mas, vem cá, Dharmapala tinha um segredinho. Pois é, durante o dia ele era o abade perfeito, ensinando a filosofia formal e os sutras com precisão cirúrgica. Mas à noite, nas sombras de seus aposentos, ele praticava o Tantra, especificamente o Chakrasamvara Tantra. E agora eu vou contar para vocês a tragédia. Ele fez isso por décadas, talvez 40, 50 anos. As fontes contam que ele recitou milhões de mantras, que ele visualizou mandalas até seus olhos doerem. Ele fez tudo o que o manual mandava até chegar aos impressionantes 70 anos de idade. E o resultado? Nada. Niente. Nichts. Zero. Nenhuma visão. Nenhuma realização. Nenhum poder. E pior que isso é que sua vida comum parecia estar piorando, porque ele começou a ter pesadelos aterradores. Ele sonhava com fogos gigantescos queimando nos vales, com enchentes devastadoras subindo do outro lado, granizo caindo, icebergs caindo do céu. Ele também sonhava com seu próprio mestre, seu Idan e seus amigos espirituais pendurados de cabeça para baixo, com os rostos rasgados, com os narizes cortados, olhos arrancados e sangrando. Cenas assim típicas de um gore violento. Ele também começou a contrair doenças, a passar por obstáculos inexplicáveis. Para um homem acostumado a ser o melhor em tudo, o fracasso espiritual era intolerável. Ele chegou à conclusão lógica de um acadêmico deprimido. Eu não tenho karma para o Tantra. O universo não quer que eu me ilumine nesta vida. E então, no dia 22 do mês lunar de Vesak, o mês mais sagrado do budismo, o grande abade de Nalanda tomou uma decisão. E antes de contar para vocês qual é que foi essa decisão, vale lembrar que o Vesak é a data que celebra os 3 eventos mais cruciais da vida de Buda: o seu nascimento como o príncipe Siddhartha, a sua iluminação completa debaixo da árvore Bodhi e a sua passagem para o Parinirvana. Essa data, assim, é considerada o momento de maior poder espiritual do calendário budista e é reconhecida por todas as tradições. E foi exatamente no ápice dessa sacralidade que Dharmapala pegou o seu mala, o seu precioso rosário de meditação que ele havia usado por anos, e jogou, vocês sabem onde? Na latrina. Foi lá que ele jogou o seu mala. Ele desistiu. Fez um voto de nunca mais praticar, nunca mais ensinar, nunca mais tentar. Ele finalmente aceitou a derrota. E foi exatamente nesse momento de desistência absoluta que a mágica aconteceu. Naquela mesma noite, Dharmapala foi dormir sentindo aquele alívio amargo, sabe? De quem abandona assim uma dieta impossível. Mas no meio da noite, seu quarto se iluminou. Uma figura feminina apareceu. Não era uma divindade majestosa coberta de joias. Era uma mulher azul de aparência comum. Era Vajranairatmya. Nairatmya não é uma deusa qualquer. O nome dela significa, literalmente, a Senhora Sem Ego.
ou aquela que é desprovida de self. Ela é a personificação da vacuidade, a parceira de sabedoria do budismo tântrico. E ela olhou para o acadêmico deprimido e deu uma bronca divina. Filho nobre, ela disse, o que é que você está fazendo? Vá limpar o seu rosário. O lave com água perfumada. Você acha mesmo que eu te abandonei? Eu sou a divindade com quem você tem uma conexão kármica. Seus pesadelos e seus obstáculos não eram sinais de fracasso. Eles eram o calor da sua prática queimando o seu karma negativo. O problema não era a prática, era a sua expectativa. Dharmapala acordou suando frio. O desespero que ele sentiu não era o fim do caminho, era a febre da purificação. O ego espiritual dele, a identidade do grande abade que precisa ter sucesso, estava sendo esmagada pelas dificuldades. E então, no dia seguinte, ele pescou seu mala da latrina, o lavou com água perfumada e se sentou novamente para praticar. E foi naquela noite que a realidade rachou. Nairatmya apareceu em sua forma completa, uma mandala de 15 deusas. Em uma única noite, Dharmapala atingiu o primeiro bhumi, o primeiro estágio real de iluminação. Nas 6 noites seguintes, ele disparou pelos níveis de realização, alcançando o 6º bhumi no 7º dia. Ele finalmente entendeu a piada cósmica. A iluminação não vem para o acadêmico perfeito que exige resultados. Ela vem para a mente que desiste de controlar o processo. E com essa realização, Dharmapala percebeu que não podia mais ser o abade de Nalanda. A roupa formal não cabia mais. A tradição nos diz que, após sua realização, o comportamento de Dharmapala mudou drasticamente. Imagine assim o reitor de Harvard, por exemplo, subitamente aparecendo nas reuniões do conselho cheirando a álcool. Pois é, os monges começaram a fofocar. Alguns diziam que o viram bebendo vinho. Outros juravam que espiaram pelo buraco da fechadura e viram 15 mulheres no quarto dele. Embora outros dissessem que eram apenas 15 velas acesas para a mandala de Nairatmya. Nalanda estava em pânico, mas ele era o grande abade. Quem é que teria a coragem de demiti-lo? Mas Dharmapala resolveu o problema para eles. Ele não esperou ser cancelado, sabe? Ele mesmo se cancelou. Ele convocou uma assembleia, tirou suas vestes monásticas impecáveis, devolveu sua tigela de esmolas e declarou: eu sou Virupa, eu sou o feio, eu sou o disforme. E conta-se que ele saiu de Nalanda completamente nu e que começou a mendigar flores para fazer guirlandas absurdas para a cabeça. Ele ia ao mercado, comprava rabanetes e ficava andando pela rua com rabanetes pendurados na boca. É dito que ele começou a frequentar bordéis e tavernas. E por que é que um ser iluminado faria isso? A iconografia tântrica chama isso de conduta louca. Mas assim, não é que Virupa enlouqueceu. Ele estava demonstrando o princípio central do Tantra. Samsara e Nirvana são inseparáveis. Se a vacuidade é real, então a pureza do mosteiro e a sujeira do bordel e da taverna têm a mesma natureza essencial. Ele estava destruindo o apego dos monges à aparência de santidade. Mas assim, vem cá comigo.
é fundamental a gente dizer, eu já falei outras vezes nos outros episódios de Mahasiddhas, mas é bom sempre falar de novo. Essa atitude de Virupa não tem absolutamente nada a ver com niilismo ou com aquela permissividade irresponsável, sabe? Virupa era um ser de imensa realização espiritual. Ele havia atingido níveis profundos de despertar. No contexto budista, a vacuidade não significa que nada importa ou que as ações não têm consequências. A lei do karma, ela segue operando perfeitamente. A conduta louca, a louca sabedoria de Virupa era uma demonstração compassiva e intencional. Ela era desenhada cirurgicamente para quebrar os conceitos rígidos de seus alunos. Ele não estava negando a realidade ou promovendo irresponsabilidade moral. Ele estava mostrando que a verdadeira pureza transcende as convenções sociais e não depende de aparências externas. Cada ação tinha um propósito espiritual profundo. E assim, o tambor do Dharma foi tocado em Nalanda e Virupa, o feio, foi oficialmente expulso. A academia não suportou a liberdade. E assim, o homem que era o rei dos intelectuais se tornou um mendigo errante, vagando em direção ao rio Ganges. E é lá que a realidade física começa a se curvar à sua vontade. Quando Virupa chegou às margens do Ganges, alguns monges de Nalanda ainda o seguiam de longe, murmurando insultos. Pois é, gente, o bullying também acontecia em Nalanda. Quem é que poderia acreditar nisso, não é? Virupa, vendo aquilo, olhou para as águas furiosas do rio e disse com ironia letal: "Eu sou o ruim, eu sou o feio, eu não quero poluir suas águas sagradas. Então, por favor, me dê um caminho." O rio Ganges, a artéria espiritual da Índia, simplesmente se partiu ao meio. Virupa caminhou para a outra margem sem olhar os pés. Os monges que antes o insultavam caíram de joelhos. O homem que eles expulsaram por comer rabanetes acabara de simplesmente dobrar a natureza. E eles imploraram para que ele voltasse a Nalanda. Mas Virupa apenas sorriu e continuou o seu caminho. A academia agora era pequena demais para ele. Mas o milagre mais famoso de Virupa ainda estava por vir. A tradição conta que ele chegou a uma cidade chamada Dakinitapa, no sul da Índia, e entrou em uma taverna administrada por uma mulher chamada Karmarupa Siddhi. Virupa pediu vinho. A dona perguntou como é que aquele mendigo esquisito ia pagar a ela. Virupa, com a arrogância divina de um Mahasiddha, traçou uma linha no chão com o dedo e apontou para a sombra do sol. E então ele disse: "Quando a sombra do sol cruzar esta linha, eu pagarei a conta." E então ele começou a beber. A dona do bar esperou. As horas passaram, mas a sombra não se moveu. O sol ficou congelado no céu. Virupa bebeu todo o vinho da taverna. A sombra não se moveu. A dona mandou buscar vinho nas 18 cidades vizinhas. Virupa bebeu tudo. A sombra não se moveu. O tempo parou. Os dias se fundiram. As colheitas começaram a queimar. As pessoas não conseguiam dormir porque a noite não chegava. Os astrólogos do rei entraram em pânico. O rei, desesperado, descobriu que um yogi em um bar estava segurando o sol refém por causa de uma conta de bebida. E então ele correu até a taverna e implorou a Virupa para que ele liberasse o sol. Mas Virupa disse calmamente que não podia,
porque ele tinha prometido que pagaria quando a sombra cruzasse a linha, mas ele não tinha dinheiro. Se o sol se movesse, ele seria um belo de um caloteiro. O rei, que estava assim exausto, estava só o pó da gaita, pagou a conta do bar. Virupa então apenas estalou os dedos e o sol imediatamente despencou no horizonte e a noite caiu. Se diz que eram 3 dias depois. Pois é, você pode estar aí se perguntando o que é que significa essa história bizarra, né? No budismo tântrico, parar o sol não é um truque de circo. Essa imagem carrega um simbolismo profundo sobre a fisiologia sutil do Tantra. Os canais sutis de energia no corpo humano são descritos em textos como o Kala Chakra Tantra como canais lunares e solares. O canal direito, chamado Rasana, é associado ao Sol e às energias quentes e ativas, enquanto o canal esquerdo, chamado Lalana ou Kyangma, é associado à Lua e às energias frias e receptivas. Os ventos kármicos, as energias vitais sutis que carregam nossas tendências kármicas e impulsionam os pensamentos discursivos, fluem constantemente por esses canais. Portanto, parar o sol é uma metáfora tântrica poderosa que ilustra o domínio absoluto sobre esses ventos solares dualísticos, forçando eles a entrar no canal central. Quando o Virupa parou o sol, ele demonstrou a realização última do Mahamudra. O tempo, o espaço e a matéria não são realidades fixas. Eles são projeções de uma mente que, uma vez liberta do ego, pode reescrever as regras do universo. A partir desse momento, Virupa deixou de ser apenas um acadêmico brilhante para se tornar uma força da natureza. E, por isso mesmo, ele precisou lidar com reis. Porque, ao que parece, todo governante que ouvia falar de um mendigo capaz de parar o Ganges sentia uma vontade irresistível de testá-lo. Como quem cutuca uma fogueira só para ver se ela ainda queima. Conta-se que o rei Govinda Chandala, em Varanasi, foi um desses. Ele, assim num acesso, mandou seus guardas jogarem Virupa no rio, várias vezes, como se a repetição fosse eventualmente mudar o resultado. Mas Virupa sempre reaparecia ileso, provavelmente com a paciência entediada de quem já sabe o final do filme. O rei, então, não satisfeito, convocou todos os açougueiros do reino para esfaqueá-lo. E as lâminas, elas embotavam como se estivessem cortando rocha. Por fim, em um último e dramático esforço de criatividade, o rei mandou cavar uma cova, jogou o pobre do Virupa dentro, derramou ferro e bronze derretidos por cima e ainda mandou elefantes pisotearem a terra. Assim, o equivalente medieval de tentar apagar um arquivo formatando o disco rígido 3 vezes. Virupa, que a essa altura eu acho que nem devia estar mais pistola, mas achando graça de tudo isso, emergiu ileso. E Varanasi inteira, compreensivelmente impressionada, converteu-se ao Vajrayana ali mesmo. Mas assim, o mais desconcertante em Virupa não era sua invulnerabilidade, sabe? Era a sua relação com os seres vivos. Porque Virupa, o feio, simplesmente não conseguia atravessar a Índia
vendo milhares de animais sangrarem sobre altares de pedra sem fazer alguma coisa a respeito. Em Bimesara, ele encontrou devotos hindus que sacrificavam 10.000 búfalos por ano diante de uma estátua colossal de Shiva. 10.000 búfalos por ano. Virupa, sempre um homem de recursos, começou escrevendo elogios em sânscrito tão elegantes que impressionaram o próprio rei de Bimesara. E assim, ele ganhou um lugar na primeira fila da cerimônia. Mas quando chegou a hora de prestar homenagem, ele não se curvou ao Shiva Linga. Ele puxou dos próprios cabelos um texto de Prajnaparamita e reverenciou aquilo. O rei, super ofendido, insistiu que ele homenageasse Mahadeva. Virupa obedeceu, mas à sua maneira. Ele disse, Namo Buddhaya, homenagem ao Buda. E um terço da estátua de Shiva rachou e caiu. Ele então continuou, Namo Dharmaya, homenagem ao Dharma. E mais um terço desmoronou. Ele seguiu, dizendo, Namo Sanghaya. E a estátua inteira ruiu em pedaços, diante de uma multidão que, minutos antes, estava prestes a decolar 10.000 búfalos em nome daquele ídolo. Note bem, Virupa não ficou ali satisfeito, olhando os escombros com ar de vitória. Na realidade, ele restaurou a estátua. Só que, no topo dela, ele colocou uma imagem de Avalokiteshvara, o Bodhisattva da compaixão, e exigiu que os sacrifícios de sangue parassem ali mesmo. Não era sobre provar que Buda era mais forte que Shiva. Era sobre impedir que mais sangue fosse derramado em nome de qualquer deus. E, segundo a tradição, a partir daquele dia, se espalhou pela Índia o hábito de colocar pequenas imagens budistas no topo dos altares hindus. Não por devoção repentina, mas por puro terror preventivo. Assim, só para o caso de Virupa decidir fazer uma inspeção, sabe? E se você acha que ele parou por aí, você está subestimando o homem. Havia uma estátua ainda maior pela frente. A Tambrapratima, uma Shiva de bronze com 120 pés de altura, 3 rostos e 6 braços, erguida pelo rei Jongi, que atraía multidões dispostas a sacrificar milhares de animais de uma só vez. Virupa teria chegado, olhado para aquele monumento imenso de ferocidade religiosa institucionalizada e simplesmente a chutou. A estátua, que eu repito, tinha 120 pés de altura, cambaleou com aquele chute 7 passos atrás dele, antes de simplesmente desabar de bruços. Os devotos, em pânico, imploraram para que Virupa não a levasse embora. E Virupa concordou em deixá-la, sob uma condição: nada de sacrifícios. Apenas oferendas vegetarianas dali em diante. E mais uma vez, o gesto grandioso não era sobre exibir poder pelo poder. Era a barganha de alguém disposto a abalar o mundo inteiro, se isso significasse salvar uma vida. E é bem impressionante nessas histórias que nem os territórios da morte estavam a salvo da sua visita. Havia um templo dedicado à deusa Chantika, que guardava uma arma verdadeiramente aterrorizante, um Trishula, um tridente ritual, que, segundo as fontes, flutuava sozinho no ar e perfurava a garganta de qualquer peregrino que ousasse entrar, o matando na hora. As yoginis do templo faziam então suas oferendas com a carne e o sangue dos que foram mortos ali dentro. Um santuário que funcionava essencialmente como uma armadilha mortal disfarçada de devoção. Virupa chegou lá e mandou que seus discípulos esperassem do lado de fora. Aquilo que ele ia fazer não precisava de plateia.
E então ele entrou sozinho. Bateu palmas uma única vez. O Trishula se pulverizou no ar. A estátua da deusa, apavorada, tentou literalmente saltar do altar e fugir. As sacerdotisas começaram a vomitar sangue de puro susto. E então, ao invés de simplesmente destruir o lugar e seguir em frente, Virupa as acolheu na prática budista, transformando um templo que colecionava cadáveres em um refúgio de paz. Então, venham aqui comigo e reparem no padrão. Em cada uma dessas histórias, a força de Virupa nunca é o ponto final. É só a porta de entrada. O que ele realmente busca, sempre, é o momento seguinte, aquele em que o sangue para de escorrer. E foi exatamente essa lógica que o levou ao seu confronto mais sofisticado em Sovanatha, no oeste da Índia, onde milhares de animais eram sacrificados todos os anos para aplacar um deus hindu local. Esse deus, Sovanatha, uma divindade antiga e temida por toda a região, ao saber que Virupa estava a caminho, resolveu não esperar para ser destruído feito as outras estátuas. Ele se disfarçou de Brahmani e foi confrontar Virupa pessoalmente no meio do caminho. E então perguntou a ele com o desafio mal disfarçado de quem já sabe que está prestes a perder, por que ele precisava subjugar um deus antigo e respeitado se ele era, afinal, um budista bondoso e compassivo? E Virupa, sem erguer a voz, teria respondido com a precisão de quem não precisa gritar para cortar fundo que essa era exatamente a razão pela qual ele precisava subjugar esse deus. Porque a bondade dele não era verdadeira enquanto milhares de animais inocentes eram mortos em seu nome. Que a compaixão não existia enquanto o sangue fluía em seus altares. E as fontes dizem que não houve estátua quebrada dessa vez. Porque não precisou. Sovanatha, encurralado pela própria lógica, admitiu quem era e fez um voto. Estabeleceria comunidades Sangha em seus territórios, construiria mosteiros budistas, mandaria desenhar a imagem de Virupa nas portas de seus templos e substituiria os sacrifícios de sangue por oferendas de farinha de arroz e comida vegetariana. Virupa, satisfeito, não com a submissão de um deus, mas com o fim de mais um altar sangrento, concordou em permanecer no mundo até que o Sol e a Lua deixassem de existir. Um pacto cósmico selado não pela força, mas pela recusa obstinada de um homem em aceitar que a fé precisasse de sangue para ser válida. Mas, de todos os seus feitos extraordinários, os mais profundos envolvem sua capacidade de transformar vidas ordinárias em jornadas espirituais. Quando o Virupa chegou novamente às margens do rio Ganges, ele precisava cruzar. E então conta-se que um barqueiro simples o abordou e pediu o pedágio, que era o preço pela travessia. Uma transação ordinária, mundana. Exatamente o tipo de coisa que acontecia milhões de vezes por dia nas margens daquele rio sagrado. Mas Virupa, com a astúcia de uma Hassida, transformou aquele momento em uma lição cósmica. Ele teria perguntado ao barqueiro se ele preferia que o rio fosse maior ou menor. O barqueiro, um pouco confuso, teria respondido que preferia menor, o que é uma resposta lógica, certo? Já que um rio menor seria mais fácil de atravessar. Virupa, então, teria apontado o seu dedo indicador para o Ganges. E o rio, aquele rio sagrado que havia fluído por centenas de anos, que era adorado como uma deusa, que era considerado imutável e eterno, simplesmente se reverteu. Sim, começou a fluir para trás. As casas nas margens começaram a descer. A montante, o rio começou a inundar, espalhando pânico entre a população.
O povo local, aterrorizado, trouxe oferendas desesperadas, gado, colheitas, ouro e joias. E eles suplicavam a Virupa para que parasse o caos. E Virupa apenas sorriu e estalou os dedos. Em um instante, o rio voltou ao normal. E então, ele fez algo que transformou tudo. Ele pegou todas aquelas oferendas, o ouro, as joias, todo o tesouro, e as deu ao barqueiro. Mas o barqueiro recusou. Ele caiu aos pés de Virupa, tremendo, e suplicou que ele o aceitasse como seu discípulo, porque ele não queria riqueza. Ele queria entender o que é que Virupa era. Este era o ponto. O barqueiro havia visto algo que nenhuma quantidade de estudo acadêmico poderia ensinar, que a realidade é maleável para aquele que reconhece sua verdadeira natureza. Que o poder real não está em acumular ouro, mas em compreender a vacuidade que permeia todas as coisas. E o barqueiro então se tornou um dos discípulos mais devotos de Virupa, aprendendo os ensinamentos secretos do Tantra. Virupa não era apenas um anarquista mágico. Ele era um professor profundamente compassivo. Durante suas viagens, ele usou seus milagres para subjugar reis arrogantes, converter reinos inteiros ao Dharma e demonstrar a futilidade dos sacrifícios de sangue. E é aqui que a história se torna ainda mais extraordinária, porque a transmissão dos ensinamentos de Virupa quebrou todas as regras de hierarquia. Outro dos discípulos de Virupa era Krishnapa. E para Krishnapa, Virupa fez algo especial. Ele condensou toda a vastidão do Tantra em uma série de instruções curtas e enigmáticas chamada os Versos Vajra, ou Vajra Words. E foram esses ensinamentos que formaram a base do Lamdré, o caminho e o resultado. O princípio do Lamdré é chocante e belo. O resultado, a realização, não é algo que você constrói no final de um longo caminho. O resultado já está presente no próprio caminho. A mente comum e a mente do Buda não são duas coisas diferentes. A paixão que prende o mundo é a mesma energia que o liberta, se reconhecida em sua verdadeira natureza. Séculos depois, esses ensinamentos foram levados ao Tibete pelo tradutor Drogmi Lotsawa e se tornou o coração pulsante da escola Sakya do budismo tibetano. Até hoje, os mestres Sakya reverenciam Virupa como o Senhor dos Yogis, ou o Senhor do Poder, Yogeshvara, Baleshvara. Nas tankas tibetanas, você não verá Virupa com roupas de monge. Você o verá como um homem corpulento, de pele escura, com olhos esbugalhados, vestindo uma pele de tigre. Sua mão esquerda segura uma taça de caveira, o símbolo da sabedoria que devora o ego. E sua mão direita está erguida em Tarjani Mudra, o gesto eterno de quem mandou o sol esperar. Todo grande personagem precisa de uma saída à altura de sua entrada, não é? E depois de parar rios, de congelar o sol e de derrubar deuses a socos verbais, seria quase decepcionante se Virupa simplesmente morresse. E ele não morreu. Ele se aposentou virando pedra. Pois é, eu explico para vocês. A tradição conta que, ao final de seus dias, Virupa se transformou em uma estátua de rocha. E mesmo ali, imóvel, ele não conseguiu deixar de fazer graça com o universo. Sua mão direita ficou eternamente congelada no gesto de quem segura o sol no ar, como se dissesse: eu ainda estou de olho em você, hein?
A mão esquerda segura um punhado de tinta mágica do tamanho de uma fruta arura, pequena, discreta e capaz de transformar qualquer metal comum em ouro puro. E os detalhes ao redor dela são deliciosamente maliciosos. Dizem que diante dessa estátua há uma taça de caveira de pedra que nunca transborda, não importa quanto vinho seja derramado nela. E que, enquanto crianças respeitosas conseguem colocar guirlandas no pescoço da imagem sem qualquer dificuldade, as pessoas mais altas, se forem arrogantes, jamais conseguem alcançá-la, por mais que se esforcem, como se Virupa, mesmo depois de morto, continuasse dando aulas sobre humildade para quem chegasse com ares de grandeza. E foi justamente essa combinação, poder generoso, mas com bordas afiadas, que armou a história mais reveladora de toda essa fase final de Virupa. As fontes contam que um Brahmane, certa vez, se aproximou da estátua e pediu a tinta transmutadora. Sua intenção, ao que consta, era sincera: transformar metal em ouro para financiar oferendas ao Dharma. Virupa, mesmo em forma de pedra, reconheceu a pureza do pedido e cedeu a tinta. O Brahmane, então, ele fez fortuna. Ouro de verdade, nascido de uma dádiva de pedra. Só que o ouro, historicamente, tem o péssimo hábito de atrair as pessoas erradas. E conta-se que o rei local ouviu falar da riqueza súbita do Brahmane e sentiu aquele formigamento familiar da ganância, e tentou tomar a tinta do Brahmane à força. O Brahmane, mais sábio do que o rei jamais seria, não hesitou. Ele devolveu a tinta à mão da estátua e disse com uma calma quase provocadora: "Este ouro não é meu, pertence a Virupa. Já que você o quer tanto assim, vá lá buscá-lo com ele." O rei, cego demais para reconhecer um convite para o desastre, mandou seus homens cortarem a mão da estátua. Pois é, pobres homens, né? O primeiro que se aproximou com a lâmina vomitou sangue e caiu morto ali mesmo. Obviamente, ninguém mais teve coragem de tentar a sorte, né? E o povo, apavorado com o que tinha acabado de testemunhar, fez a única coisa sensata. Envolveu a mão inteira da estátua em folhas de ouro, quase como um pedido de desculpa, sabe? Para o caso de Virupa estar prestando atenção, o que aparentemente ele sempre estava. Foi esse episódio que rendeu à estátua 2 nomes, dependendo de quem estivesse falando. Para os não budistas, que aprenderam a lição do jeito mais sangrento possível, ela é Punyahara, a roubadora de méritos. Um aviso permanente contra a tentação de tomar à força o que pertence aos realizados. Para os budistas, ela é Shri Balanata, o Senhor glorioso do poder. Um lembrete mais gentil de que o verdadeiro poder nunca nasceu da riqueza, e sim da realização. Segundo a tradição, essa estátua nunca ficou sozinha em seu posto. Diante dela, a deusa Vajravarahi se manifestava alternadamente em 2 formas tão diferentes quanto perturbadoras. Às vezes, como uma mulher leprosa, coberta de feridas, testando quem se aproximava para ver se a compaixão sobreviveria ao nojo. Outras vezes, como uma menina muda, apenas observando em silêncio quem vinha prestar homenagem. Nada disso era acidente ou decoração. Eram extensões vivas da sabedoria de Virupa, ainda trabalhando, ainda peneirando quem chegava ali por devoção genuína e quem chegava só pela lenda do ouro. E, para completar o quadro, um menino mudo permanecia sempre diante da estátua. Os devotos acreditavam ser uma emanação de Vajrapani em pessoa, o protetor do Dharma, montando guarda silenciosa contra qualquer intenção impura que ousasse se aproximar. E o mais impressionante é que nada disso precisou de campanha, templo grandioso ou hierarquia religiosa para se espalhar. O simples pronunciamento do nome de Virupa já bastava.
Monges, recitando seu nome, viam obstáculos se dissolverem. Pessoas sofrendo o invocavam e encontravam alívio. A realização daquele homem, o abade que jogou o próprio rosário na latrina, havia deixado de caber dentro de um único corpo, de uma única estátua, de uma única história. Ela tinha simplesmente vazado para dentro da trama da realidade e ficado ali. A história de Virupa é um antídoto contra a espiritualidade higienizada. Nós podemos apreciar a ideia de que a iluminação é algo limpo, silencioso, embalado em incenso e voz mansa. Um produto prontinho para consumo, sem manchas, sem ruído, sem ressaca. Queremos monges impecáveis em mosteiros impecáveis, falando baixinho sobre a paz de espírito. Virupa nos diz, com a boca ainda cheirando a vinho barato, que a verdade não está nem aí para as nossas boas maneiras. Ele foi o auge do intelecto humano, o abade que dominava todas as escrituras, o cérebro mais afiado de Nalanda, e descobriu, de uma forma bem dolorosa, que a academia não podia salvá-lo. Décadas de disciplina impecável e o único resultado foi o silêncio. Ele precisou perder tudo: a reputação, a dignidade, o cargo, o rosário jogado na privada num dia sagrado, só para que uma deusa disfarçada de mulher comum aparecesse e lhe dissesse a coisa mais simples e mais difícil de ouvir: pare de exigir o resultado, e o caminho vai te encontrar. E é exatamente aqui que o Tantra revela sua aposta mais radical, porque, no fim, Virupa encarna do começo ao fim da própria história a ideia, perturbadora para qualquer mente ordenada, de que não existe uma linha reta entre o impuro e o sagrado. O veneno e o remédio nascem da mesma planta. O apego que te prende ao mundo é feito exatamente da mesma energia que, reconhecida em sua verdadeira natureza, te liberta dele. Não são dois rios separados. É o mesmo rio visto de duas margens diferentes. E Virupa, convenientemente, sabia como fazer os rios se comportarem. Por isso ele bebeu. Por isso destruiu estátuas e depois as reconstruiu com um bodhisattva no topo. Ele não estava colecionando escândalos por diversão. Ele estava demonstrando, na prática mais visceral possível, que a taverna suja e o templo, que o caos e a mente desperta não são opostos. São o mesmo material embrulhado em roupagens diferentes. Essa é a proposta indecente do Tantra. Ao invés de fugir do mundo para alcançar o sagrado, você mergulha de cabeça nele e descobre que o sagrado estava ali o tempo todo, disfarçado de rabanete pendurado na boca de um mendigo. Virupa, o feio, nos mostra que, muitas vezes, o maior obstáculo entre nós e a sabedoria não é o pecado, não é o vício e nem o escândalo. É a nossa necessidade obstinada de parecermos sábios. É a máscara do abade impecável que Dharmapala precisou arrancar do próprio rosto antes que Virupa pudesse nascer por baixo dela. E talvez a lição mais profunda de todas seja mesmo a da taverna. Virupa parou o universo inteiro não para salvar o mundo de um demônio, não para provar um ponto filosófico diante de reis e deuses, mas para terminar uma bebida. E é justamente por isso, e não apesar disso, que a cena funciona como o resumo perfeito do seu ensinamento. O sagrado não fica esperando do lado de fora do bar com cara feia. Ele está sentado ali dentro, no banco ao lado do seu, terminando o copo com você. A libertação, no final das contas, não se trata de escapar do mundo. Se trata de se sentar bem no meio do barulho, da bagunça e da ressaca da existência, olhar para o sol parado no céu e perceber, com um sorriso que é meio riso, meio reverência,
que você e ele são feitos exatamente do mesmo vazio radiante. E lembre-se, se a sua prática espiritual não estiver quebrando as suas certezas, talvez você esteja apenas decorando a sua cela. Por hoje é só, queridos ouvintes. Este episódio faz parte da série Mentes Despertas. Uma jornada pelas vidas, visões e paradoxos dos grandes mestres que moldaram o caminho budista. Que as histórias destes mestres ecoem não como memórias distantes, mas como lembretes vivos de quem nós podemos nos tornar. Obrigada por caminhar comigo por mais um trecho da linhagem do Dharma. Ele atravessa séculos porque encontra abrigo em mentes como a sua. Nos vemos no próximo domingo, com outra vida extraordinária que iluminou o mundo. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.